Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum. E nós temos como porção da Palavra de Deus, na primeira leitura, Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. É um texto muito interessante porque o profeta Jeremias deixa bem claro: maldito o homem que confia no homem, maldito o ser humano que confia em outro ser humano. O que ele quis dizer com esta palavra? Será que o ser humano, será que nós não podemos mais confiar nas outras pessoas? Não é nada disso. A profecia tem que ser colocada dentro do seu contexto. O profeta Jeremias ele profetizou em Judá, bem perto do contexto do exílio da Babilônia. E Deus, por meio do profeta, disse que era para que Judá, a corte de Judá, se abaixasse, se humilhasse diante da Babilônia, ou seja, que aceitasse pagar tributos para a Babilônia. Mas a corte de Judá, o rei e sua corte, não quiseram absolutamente nada disso. Eles quiseram fazer uma aliança com o Egito para poderem enfrentar a Babilônia. Qual foi o resultado? O resultado foi que em 586 a Babilônia veio e destruiu tudo e todos. Destruiu o templo, arrasou com Judá e deportou toda a elite para a Babilônia. Então é nesse sentido que não se deve confiar no ser humano, né? Ou seja, Judá, o rei de Judá, ele colocou nas forças humanas a sua salvação diante da Babilônia, quando Deus disse que nada disso haveria de o salvar, haveria de o redimir, né? Nesse sentido, o salmo que nós temos, que é o Salmo 1, proposto para a liturgia de hoje, vai nos ensinar justamente que nós devemos confiar. Feliz o homem que trilha, que confia em Deus e não confia no ser humano. Aquele que coloca o sentido e o rumo de sua vida apenas na vontade de Deus, na palavra de Deus e confia estritamente em Deus. Este paralelo nós vamos ter no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 17, 20 a 26, que é o paralelo do Sermão da Montanha. Se lá no Sermão da Montanha nós temos Jesus promulgando 8 bem-aventuranças, aqui em Lucas o sermão não é feito na montanha, é feito na planície, e Jesus faz 4 bênçãos e 4 maldições. E vocês vão perceber que as maldições são para os ricos, né? É interessante isso daqui. Por quê? Porque para Lucas, que ele está escrevendo para uma comunidade que tem uma forte desigualdade social, ele está escrevendo para uma comunidade de excluídos, o pobre ele tem dois sentidos. O pobre tem um sentido sociológico e um sentido teológico. O sentido sociológico, o pobre é aquele que não tem comida, casa, bebida, não tem onde morar, passa fome. E Jesus deixa bem claro: felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Por que o reino de Deus é dos pobres? Claro, porque eles estão excluídos do reino deste mundo. Então, eles não têm acesso aos direitos humanos desse mundo. Eles não têm acesso à dignidade desse mundo. Então, quando Deus começar a reinar de verdade na história humana, aqueles que estão excluídos serão incluídos, né? Então, quando se fala pobre aqui, se trata de pobre, pobre mesmo. Por quê? Porque no contexto desta comunidade existe uma forte desigualdade social que o catequista Lucas está tentando resolver. Inclusive, os especialistas aí no Jesus histórico afirmam que talvez esse seja o dito original de Jesus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino. E como a comunidade de Mateus era uma comunidade de uma, vamos dizer assim, de uma classe média, então eles adaptam o dito de Jesus para bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles também não querem abrir mão de sua riqueza, mas querem viver desapegados dela, para poder herdar o reino.
E, nesse sentido, o pobre também tem um sentido teológico. O pobre é aquele que confia somente em Deus e que não confia nos bens materiais. Ao passo que o rico é aquele que confia em tudo aquilo que ele tem, né? E coloca a sua esperança e sua salvação em absolutamente nos bens materiais, sem se dar conta que esses bens materiais, eles um dia vão desaparecer, vão acabar, vão se deteriorar e não vão lhe trazer a salvação, né? Então perceba o paralelo interessante. Se na primeira leitura nós temos o profeta Jeremias dizendo que é maldito todo aquele que confia no ser humano, no Evangelho Jesus diz que os felizes de verdade são aqueles que confiam em Deus, os pobres, e malditos são todos aqueles que confiam na própria riqueza, que confiam nos bens materiais. Aqueles que são materialistas e que acreditam que a partir do materialismo dos bens materiais se vai conseguir o sentido e a felicidade e a salvação para a própria vida. Eles estão caindo numa verdadeira ilusão. Ilusão. Essa palavra, ela é plenamente atual porque a gente vive num mundo absolutamente materialista, um mundo que, de certa forma, perde a sua transcendência, perde a noção de valores para além deste mundo. Nós vemos até experiências religiosas que fazem de Deus um materialista, ou seja, em muitas religiões por aí, Deus existe para te dar bens materiais, quando, na verdade, se nós pegarmos a palavra de Deus, a fé cristã tem como fundamento um reino definitivo que virá, um reino que tem incidência histórica, sim, um reino que começa a partir da história, mas que transcende a história, humana. E isso aparece justamente na perspectiva da segunda leitura, que nos vai falar da ressurreição de Cristo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, capítulo 15, versículo 12, 16 a 20, ele vai deixar bem claro para aquela comunidade cristã: se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Tinha muita gente que duvidava da ressurreição de Cristo ali naquela igreja, na cidade de Corinto. Primeiro porque Corinto é uma cidade grega, e os gregos acreditavam na imortalidade da alma. Então, para eles era absolutamente normal uma pessoa morrer e a alma permanecer viva. Isso já fazia parte do imaginário grego. Mas só que quando a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia fala da ressurreição da pessoa por inteiro, e não somente da imortalidade da alma. Se fala que Jesus foi ressuscitado por inteiro por Deus, que ele vive inteiramente em Deus, na eternidade, corpo e alma. E ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos nos nossos pecados. Por quê? Porque para Paulo, Cristo foi ressuscitado por Deus para a justificação dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, né? E mais, e veja, se é para esta vida que pusemos nossa esperança, nós somos os mais dignos de compaixão. Isso é muito forte. Então, se a gente acredita em Cristo, para que Cristo possa nos beneficiar nesta vida, então nós somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, somos os mais bestas, né? Porque nós não entendemos que Cristo foi ressuscitado para nos dar a vida eterna, a vida plena junto de Deus, que bem material algum é capaz de nos dar, é capaz de nos proporcionar. É capaz de nos proporcionar, né? Então, se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, então vã é nossa fé, deturpada é a nossa fé. Então, essa seria a palavra de Deus proclamada neste dia. E convido você a fazer a leitura orante da palavra de Deus também. Então, o Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois versículo 20 a 26, é um discurso. Então, você vai fazer a leitura orante, você vai ler esta palavra 1, 2, 3 vezes, você vai tirar 20 minutinhos, invocar a luz do Espírito Santo, ler esta palavra 1, 2, 3 vezes, pausadamente, se detendo naquela palavra que mais chamou a atenção. E você vai procurar responder: por que esta palavra, nesse texto, me chama a atenção? O que é que ela tem a ver com a minha vida? E a partir dessa reflexão, você conversa com Deus, você elabora a sua oração, você faz a sua oração. E aí depois você anota o seu gesto concreto para você viver e praticar esta santa palavra. E daí você depois pode anotar no seu
caderninho espiritual para partilhar com o seu diretor espiritual. Então, neste quinto domingo, neste sexto domingo do tempo comum, que nos ensina que a felicidade verdadeira está naquele que confia verdadeiramente em Deus, cujo modelo são os pobres, peçamos a Ele que nos conceda essa graça de não colocar no mundo, nos bens materiais, a nossa esperança de salvação, mas colocar apenas em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede este espaço para pregar a palavra de Deus. E a você, querido internauta e rádio ouvinte, que nos presta a sua audiência. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.